Olá pessoal, muito boa tarde, espero que estejam todos bem, tenham tido um ótimo fim de semana e vamos então começar mais uma semana espetacular, espero eu. Vamos fazer por isso e com muitos wins e muitas trades a lucrar. Vamos começar então hoje com uma aula muito importante para mim, que é os erros que a maioria das pessoas cometem a operar e nem se apercebem que o cometem, ok? Eu vou-vos mostrar e dar-vos aqui algumas dicas no gráfico, ok? Vamos lá, então malta, até já. Ora, muito boa tarde a todos. Vamos lá então, aqui no gráfico, mostrar-vos então aquilo que nós tínhamos falado, que é os erros mais comuns que os iniciantes cometem quando começam a operar. É um tema muito polémico, mas acreditem ou não, é muito, muito real. Então, primeiro erro que a maioria dos traders comete é operar sem uma estratégia. É muito importante vocês definirem uma estratégia e seguirem essa estratégia. Se resultar para vocês, não mudem. Como sabem, eu uso estes indicadores, uso esta estratégia, funciona para mim, não quer dizer que funcione para vocês. Enquanto não souberem e não conseguirem encontrar uma estratégia vossa, podem usar a minha, obviamente, e eu explico como é que eu faço, como é que eu uso e podem segui-la sem qualquer tipo de problema, que é eu, no caso, uso o RSI, o estocástico e agora tenho usado cruzamento de médias móveis. Podem usar as bandas de Bollinger ou uma outra, eu explico-vos e ajudo-vos hum, a usar. O segundo erro é o revenge trading, ou seja, entrar logo a seguir uma perda para tentar recuperar rápido. Vocês muitas vezes cometem um erro que é entrar a frio, ou seja, vocês têm um loss e em vez de pararem para pensar porque é que tiveram aquele loss, o que é que aconteceu, onde é que erraram, qual é que foi o problema e perceberem o que é que podem mudar e como é que podem recuperar, não. Vão logo atrás do prejuízo e muitas vezes é quando o prejuízo aumenta. E é assim que muitas vezes se rebenta a banca. Não façam isso, acreditem. É muito comum, mas não devem mesmo fazer isso. O terceiro é não ter gestão de banca, que é, no fundo, vai de encontro àquilo que acabamos de falar. Ou seja, arriscar valores muito altos por operação, tipo 10 ou 20% da banca, numa única entrada. Não façam isso. Por isso é que eu aconselho sempre 1 a 3% da banca é o máximo que eu aconselho a operar para não cometerem esses erros, para não terem esses problemas e para não rebentarem a vossa banca. O quarto erro é usar martingale sem controle, ou seja, usar como martingale até dar win, basicamente, como eu costumo dizer. Eu, como sabem, estabeleci o meu limite de 2 martingales e eu uso sempre esse limite. Para o bem e para o mal, é o meu limite, eu estabeleci e cumpro. Existem losses na mesma, existem losses com 2 gales, certo, mas recupera-se. Se fizerem gale até dar win, tanto podem ser 2, como podem ser 4, como podem ser 5. E podem chegar ao ponto de não ter banca para ir ao próximo win, e muitas vezes é quando vai dar o win, melhor, irem ao próximo gale, que é muitas vezes quando vai dar o win, e depois vocês ficam frustrados porque não tinham banca para recuperar, rebentam a banca e não têm o win que tão esperavam. E o quinto erro é ignorar o contexto do mercado, ou seja, entrar com o mesmo tipo de sinal, ou seja, só porque na entrada anterior foi venda e vocês tiveram um loss, não quer dizer que na próxima o mercado não vai virar. Portanto, é muito importante analisarem ao momento. E o sexto erro, e que talvez seja o mais importante, é não ter paciência para aprender antes de arriscar dinheiro a sério. Muitos entram direto na conta real sem passar tempo suficiente na conta demo e validar a estratégia primeiro. E são esses erros que muitas vezes rebentam a banca e que muitas vezes fazem as pessoas desistir. Não fazem isso. E eu, basicamente, como sabem, eu ensino esse tipo de coisas porque acredito que só com uma boa gestão é que podem ter sucesso. Para terminar, quero que levem uma coisa convosco. O trading é consistência e não é sobre acertar sempre. É seguir sempre o mesmo processo, com disciplina, gestão de banca e paciência. Os erros que falei hoje são os que mais separam quem desiste de quem consegue evoluir. Portanto, ficam aqui esta dica e no grupo VIP já sabem que eu acompanho de perto todos e ajudo a evitar esses erros. Obrigado a todos e até já, malta.